primeira década do SUS, nos anos 90, após vitórias que entusiasmaram muito os militantes da política pública, da reforma sanitária, os gestores descentralizados que antes do SUS já estavam assumindo papéis crescentes nos anos 80, as secretarias municipais de saúde em primeiro lugar e secundadas pelas secretarias estaduais, já vinha assumindo, através de convênios anteriores com o governo federal e o INAMPS, ações integradas de saúde, sistemas unificados e descentralizados, que foram as primeiras aproximações institucionais de órgãos públicos de saúde, municipais, estaduais e federais, já nos anos 80. Essa experiência, então, multiplicou os atores do SUS do ponto de vista de conhecimento acadêmico, de produção de conhecimento acadêmico, de reprodução desse conhecimento, não só dentro das academias, mas para vários outros atores da gestão e do controle social, de lideranças dos movimentos sociais. Então, o início formal do SUS, obrigado em lei, pela Lei Orgânica de Saúde, a partir de 1990, já foi um início com base numa certa experiência acumulada. A própria mortalidade infantil já vinha caindo nos anos 80 pela descentralização dessas iniciativas. Então, essa experiência é uma experiência que vem se acumulando através de conquistas, derrotas e vitórias, que já se iniciou nos anos 70 e avançaram nos anos 80. Esse lado real do que vinha acontecendo antes do SUS acabou sendo também uma força política importante na aprovação do SUS pela Assembleia Nacional Constituinte em 88, porque não eram só teorias novas que estavam em jogo e propostas novas, mas já avanços concretos nas relações entre as esferas federal, estadual e municipal, e com uma expectativa muito grande da população, principalmente da população excluída nas periferias das cidades e na zona rural, que passaram já começar a ser incluídas já nos anos 80. Então, essa força política, essa legitimação, se formalizou na Constituição e na Lei Orgânica de Saúde. Porém, o alerta que nós tentamos contribuir aqui foi que houve uma grande coincidência, também nos anos 80, a nível planetário, a nível mundial, acontecia o início da chamada globalização neoliberal. O que é isso? Dentro do grande desenvolvimento capitalista planetário no mundo inteiro, nos anos 80, o lado financeiro especulativo do capitalismo passou a acumular mais capital do que o próprio lado produtivo, do processo industrial produtivo. E esse capitalismo se modernizou muito. Consolidou-se uma aliança do sistema financeiro especulativo com o sistema capitalista produtivo. De tal maneira que essa aliança, acumulando muito mais capital, criou para os Estados nacionais, quero dizer, nos Estados nacionais, os tesouros nacionais, fruto dos sistemas tributários de todos os países, criou uma chamada galinha de ovos de ouro. Então, a partir dos anos 90, já começou nos anos 80, mas a partir dos anos 90, iniciou-se em escala mundial uma verdadeira escalada do sistema financeiro especulativo sobre os tesouros nacionais, a ponto de que, nos países em desenvolvimento, quase metade dos orçamentos gerais, públicos, federais, passaram a pagar serviços de dívida, encargos de dívida. Então, essa financiarização dos orçamentos públicos entrou em prática aqui no Brasil exatamente nos anos 90, quando era para dar mais certo o financiamento federal do SUS. Então, o financiamento federal do SUS foi sendo retirado nos anos 90, os orçamentos municipais e estaduais cresceram um pouco, tentando compensar, mas jamais essa compensação poderia substituir o lado federal, que passou a desfinanciar o SUS. Simultaneamente, a lei que aprovou o SUS
continha também o chamado setor privado complementar, isto é, onde o sistema público não tinha hospitais, laboratórios, centros de saúde, capacidade instalada pública, poderia contratar o setor privado com contratos e convênios, que passou a ser o chamado setor privado complementar do SUS. E esse setor privado complementar passou a crescer em volume, principalmente em volume financeiro, quer dizer, partes cada vez maiores dos orçamentos públicos passaram a ser destinadas à compra de serviços no mercado, porque com a puxada de tapete do financiamento público, houve o desinvestimento, não se investiu na capacidade instalada pública, ou pouquíssimo se investiu. Quem investiu mais foram os municípios, que pela descentralização, que iam dar mais conta do atendimento à população. Mas o investimento municipal foi principalmente em redes básicas e alguma coisa de laboratórios públicos municipais, pouca coisa, e pouca coisa de hospitais de pequeno porte municipais. O investimento maciço em chamado atendimento hospitalar e laboratorial de média complexidade, que exige um volume muito maior de investimento, passou a ser no setor privado. Então criou-se até o lema jocoso, mas muito triste, que o rabo passou a sacudir o cachorro, isto é, o setor privado complementar consome a grande massa de recursos financeiros do SUS e ainda mais, pressionado pelo mercado, o poder público continua a remunerar esse setor privado complementar por produção mediante faturas, que é uma remuneração típica de mercado que não consegue construir, então, uma atenção básica forte e uma atenção integral à saúde, que são princípios constitucionais do SUS. Nós lembramos, então, hoje pela manhã, que vários fatores, nos anos 90, se apresentaram inicialmente como dificuldades crescentes. Ao final dos anos 90, além dessas dificuldades de subfinanciamento, outras finalidades foram sendo descobertas que já estavam sendo postas em prática. Uma delas é que o governo federal, além do orçamento do Ministério da Saúde, começou a colocar recursos do Tesouro Nacional diretamente para subvencionar as empresas e planos privados. Recursos que foram crescentes. Só para se ter uma ideia, hoje, os vários tipos de subvenções colocadas pelo Tesouro Nacional para os planos privados de saúde dão um volume de recursos que corresponde por volta de metade dos gastos anuais do Ministério da Saúde. Então, a própria política de Estado do governo passou a desfinanciar o SUS de um lado e a subvencionar o mercado de saúde por outro lado. Que no começo parecia que era apenas dificuldades, depois se foi perceber, ao final dos anos 90 e já no início dos anos 2000, em novos governos, que eram obstáculos reais colocados como política de Estado. Não eram coisas fortuitas de uma gestão, de um governo. Era uma política de Estado que começou a passar por todos os governos. Além disso, surgiram legislações contra o SUS, a lei da responsabilidade fiscal, além de ter aspectos positivos no controle das finanças públicas, mas ela teve também cortes drásticos contra os municípios, que são os responsáveis pela atenção básica à saúde e que não podem contratar pessoal segundo as necessidades da população de ter uma atenção básica universalizada e de boa qualidade. Quando o limite dessa contratação fica por volta de 50% ou menos de 50% das despesas correntes dos municípios, os países que têm bons sistemas públicos vai a mais de 70%, que é para se ter uma boa atenção básica. Então, essa lei da responsabilidade fiscal foi anti-SUS e anti-atenção básica e anti-atenção integral à saúde também. E outros acontecimentos foram surgindo como grandes obstáculos ao SUS, que já nos anos 2000, os estudos levados a cabo pelas entidades da reforma sanitária, pela academia, pelos pesquisadores, já foram revelando que aquelas dificuldades, que pareciam dificuldades iniciais, que deveriam ser superadas pelo desenvolvimento do SUS, num segundo momento se percebeu que não eram apenas dificuldades temporárias, era uma série de obstáculos intransponíveis
pela militância do SUS, pelos gestores, pelos estudiosos. E agora, mais recentemente, ficou muito claro que esses obstáculos não são simples obstáculos ao desenvolvimento do SUS. Esses obstáculos, na verdade, são grandes referenciais de política de Estado que, concretamente, estão organizando um outro sistema de saúde. Um outro sistema de saúde que não é o SUS. Então, para o SUS, esse outro sistema de saúde destina muito poucos recursos, que dá um sistema de saúde pobre, para os 75% da população pobres que não podem comprar planos privados de saúde. E o SUS, por outro lado, ele passa a ser complementar para aqueles outros 25% da população que pode comprar plano de saúde, mas cujas empresas de planos privados abaixam seus custos para ganharem maiores lucros, abaixam seus custos, mandando seus clientes, esses 25%, para serviços de maiores custos e mais complexos dentro do SUS. Então o SUS passou a complementar o atendimento, assistência médico-hospitalar privada aos usuários dos planos privados e sobrando cada vez menos para uma atenção integral à saúde aos usuários do SUS que não podem comprar planos privados. Isso é um outro sistema de saúde, uma outra lógica que hoje cada vez se consolida mais e todos os governos, sem nenhuma exceção, desde 1990 até agora, 2013, todos os governos sucumbiram a esta política de Estado que se baseia no mercado de saúde, subvencionando esse mercado, não por outro motivo. A totalidade das classes médias da nossa sociedade hoje aderem aos planos privados e a totalidade dos trabalhadores sindicalizados também aderem aos planos privados. Nesses trabalhadores sindicalizados, inclusive a totalidade dos servidores públicos federais, que têm seus planos privados, inclusive planos privados cofinanciados pelo próprio governo. Então, hoje, só quem depende exclusivamente do SUS são os 75% mais pobres, que do ponto de vista de lutas sociais não conseguem reunir forças para o SUS dar certo. Então, essa reflexão nós trouxemos porque a Abrasco está puxando um movimento dentro do qual estão também outras entidades da reforma sanitária, o SEBS, a Rede Unida, a Mampasa, que é do Ministério Público, e outras entidades, inclusive aquelas que estão representadas nos conselhos de saúde. O Abrasco está fazendo essa série de seminários, ele vai culminar num seminário grande no mês de outubro, no início de outubro, para tentar contribuir para uma remobilização da sociedade, que sem a sociedade se mobilizar, esse sistema de saúde que substitui o SUS imposto pelo mercado ao nosso Estado, e aí se torna uma política de Estado, esse outro sistema realmente vai se consolidar contra os direitos de cidadania no nosso país.